Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Gou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. Meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Boa tarde, colegas. Obrigada por estarem connosco em mais um momento de reflexão e partilha em torno da nossa missão de sermos professores de História e Geografia de Portugal. Como professoras, compreendemos as dificuldades que as constantes alterações na educação nos podem causar. A cada mudança, o foco desloca-se rapidamente do essencial, que é a sala de aula, para as leituras e análises de legislação, reuniões, formações, produção de novos documentos. E ficamos esgotados, sem tempo e, por vezes, até desorientados. Nos encontros que temos tido com colegas um pouco por todo o país, apercebemos-nos de que há ainda algumas dúvidas e alguma discussão, o que é muito positivo, sobre o ensino e a avaliação por domínios. O que são, como é avaliar, o que é que se altera, será que estou no caminho certo? Por isso, reunimos um conjunto de informações sobre este tema, estivemos a analisar e criámos este momento em que a palavra-chave é descomplicar. Hoje, neste webinar, vamos abordar 5 passos para descomplicar o ensino e a avaliação por domínios em História e Geografia de Portugal. A primeira grande questão que surge sobre este tema tem a ver com a avaliação, porque as exigências chegaram às escolas, na senda do Projeto Maia, independentemente de quem o seguiu ou não, e houve necessidade de mudanças rápidas nos instrumentos de recolha de informações sobre o desempenho dos alunos. E por isso, ficaram famosas as grelhas Excel, tremendamente cheias, confusas, coloridas e repletas de fórmulas e percentagens. E não só as grelhas de avaliação das aprendizagens com o objetivo de classificar os alunos, mas inclusive as grelhas de avaliação para as aprendizagens, nomeadamente de fichas de trabalho, rúbricas, projetos, ou seja, é bem evidente que precisamos de descomplicar. Mas outra questão importante que se coloca é o que é que muda na aula da HGP. Porque se vamos avaliar o desempenho dos alunos em diferentes domínios, significa que os mesmos têm que ser explicados, trabalhados, treinados nas aulas. Daí o nosso tema de hoje focar estas duas dimensões, o ensino, o trabalho em aula e a avaliação. Vamos então ao primeiro passo? Saber do que estamos a falar quando falamos em domínios. Se consultarmos os documentos orientadores, neste caso as aprendizagens essenciais, conseguimos identificar o que são os domínios. Temos os domínios organizadores e os respectivos subdomínios, que são na realidade aquilo a que nós chamávamos temas e subtemas, e referem-se aos conteúdos, aos conhecimentos que os alunos têm de dominar, que eles têm de aprender. Por isso podemos dizer que temos os domínios de conteúdo. No entanto, sabemos que na nossa disciplina não trabalhamos apenas conteúdos, e nesse sentido, no mesmo documento, destaca-se a necessidade de mobilizarmos os saberes adquiridos no primeiro ciclo e de articularmos as nossas metodologias com o terceiro ciclo, em que a História e a Geografia se tornam duas disciplinas autónomas. Nas aprendizagens essenciais, também se referem as capacidades ou competências específicas que a nossa disciplina desenvolve nos alunos. Percorrendo estes tópicos, podemos categorizar estas capacidades ou competências em 3 grandes domínios. Primeiro, utilização de fontes históricas, a que normalmente chamamos os documentos, como uma evidência, e depois, obviamente, o tratamento da informação que se extrai destas fontes. Em segundo, a compreensão histórico-geográfica, que inclui a localização no tempo, a localização no espaço e os contextos, isto é, as explicações, as causas, as consequências, os porquês. Por último, e terceiro domínio transversal, que diz respeito à comunicação em História e Geografia. E o que é que queremos aqui? Queremos a produção de descrições, de narrativas que podem ser orais, escritas, verbais, visuais. Estes são os domínios transversais, aqueles que nós trabalhamos ao longo do 5º e do 6º ano e que estão ancorados nos conteúdos, nos conhecimentos, nos tais domínios de conteúdo.
E se quisermos comparar com as aprendizagens essenciais de História e de Geografia do terceiro ciclo, percebemos que estamos alinhados e a promover a articulação que nos é pedida. Em suma, os domínios podem referir-se a conteúdos ou a competências transversais. E o que é que muda nas nossas aulas? Se pegarmos neste exemplo, temos páginas mais focadas nos domínios transversais e páginas mais focadas nos domínios de conteúdo. E temos a possibilidade de fazer este trabalho em paralelo e de uma forma estruturada, o que facilita até o trabalho autónomo do aluno. Como? Este casamento entre os documentos e o texto explicativo ajuda-nos a trabalhar os dois tipos de domínios de forma conjugada, aula a aula. Mas também podemos, ora dar mais ênfase a um, ora a outro. A experiência diz-nos que, se podemos mobilizar aprendizagens do primeiro ciclo ao nível do conteúdo, isto é, recuperar ou recordar o que os alunos já sabem sobre um certo conteúdo e ir aprofundando cada vez mais os seus conhecimentos, o mesmo não acontece com os domínios transversais. São estes que nos trazem maiores desafios, porque os alunos não estão habituados a explorar os documentos e por isso há toda uma metodologia a ser aprendida ao longo do segundo ciclo. Claro que não tem que ser numa aula ou em 5, é um trabalho de continuidade e que se vai desenvolvendo de acordo com a nossa gestão dos tempos letivos. E decorrente deste desafio, cá temos o nosso segundo passo. Estratégias para trabalhar os domínios transversais aula a aula. Podemos então pegar nos documentos e trabalhá-los em diferentes tempos, no tempo de aula e até no tempo de estudo autónomo dos nossos alunos. Voltando ao nosso exemplo, também não temos de trabalhar todos os documentos, mas é importante que eu tenha à mão um leque de escolha. Primeiro, para ir ao encontro das necessidades e até dos gostos dos meus alunos. Segundo, para ensinar os alunos a explorar diferentes tipologias de fontes de informação. Terceiro, para diversificar. Um aspecto que é importante para motivar e para incluir. Não nos esqueçamos que a resposta para a nossa diversidade de alunos, a resposta para a inclusão possível na sala de aula, passa pela diversidade de recursos e estratégias. E os documentos fazem parte desses recursos. Então, como iniciar os alunos neste trabalho e dar-lhes cada vez mais ferramentas de autonomia? Vamos tomar como exemplo o mapa. É importante que os alunos prestem atenção às informações que são dadas pelos diferentes elementos e que os alunos até aprendem logo no início do 5º ano, nomeadamente o título e a legenda. Depois é importante que a exploração comece com questões mais simples e diretas, como, por exemplo, o aluno ser capaz de identificar o espaço físico e o tema ou assunto representado no mapa. E a seguir vamos então esmiuçar a informação, nomeadamente em que região do país havia mais feiras no século XIII. Claro que nesta orientação dos alunos na análise do mapa, podemos sempre colocar questões passo a passo ou questões mais abrangentes, adequando o nível de dificuldade aos nossos alunos. Por outro lado, esta exploração pode ser mais rápida, se feita oralmente em diálogo orientado com a turma, ou se for, por exemplo, um trabalho de casa. Esta estratégia pode também ser aplicada na exploração de imagens ou documentos iconográficos, orientando os alunos para, em primeiro lugar, prestarem atenção ao título e legenda, porque lhes dá uma ideia geral do propósito da imagem. Segundo, perceberem o que é que está aqui em destaque. Terceiro, quais são os aspectos particulares, de pormenor, que se podem retirar da imagem, relacionando-os até com o título. Obviamente, não podiam faltar os documentos escritos. Uma fonte de informação que nem sempre agrada aos alunos, mas que sabemos da importância de insistirmos na sua exploração. Porque trabalham a leitura, enriquecem o vocabulário, a estrutura frásica, entre outras mais-valias. É importante que haja uma primeira leitura individual e em silêncio, para que cada aluno, no seu tempo e ritmo, se inteire da ideia geral do texto e do significado de palavras ou expressões que desconhece. Depois, fazer-se uma segunda leitura, que permita retirar informação mais pormenorizada do texto. E temos aqui 3 exemplos de documentos ou fontes que permitem aos alunos aprender a analisar, a recolher informação relevante, a explícita e implícita, que pode estar relacionada com a temporalidade, a espacialidade e os contextos. E aprendem também a comunicar essa informação, oralmente ou por escrito,
mobilizando conceitos específicos da disciplina. Mas será que isto é suficiente? Vamos ao terceiro passo. A interligação entre os domínios transversais e os domínios de conteúdo. Ou seja, temos um mapa sobre as feiras do século XIII. E porquê? Porque estamos a aprofundar o conteúdo do desenvolvimento do comércio interno no século XIII. Analisamos a idealização de uma comunidade recoletora. E porquê? Porque estamos a ensinar e a caracterizar o seu modo de vida. Temos também um documento escrito sobre a peste negra. E porquê? Porque precisamos que os alunos compreendam a conjuntura de crise que se abate sobre a Europa e, obviamente, sobre Portugal no século XIV, pois só assim se justifica o facto dos portugueses terem desafiado o mar e o mundo desconhecido no século XV. O trabalho dos documentos, das competências, tem de estar interligado com os conteúdos, com os conhecimentos, porque só desta forma é que faz pedagogicamente sentido e porque só desta forma conseguimos progredir nos conteúdos ao mesmo tempo que trabalhamos os documentos numa aula. Com esta dinâmica, estamos a descomplicar, a ensinar por domínios e a capacitar os alunos para melhorarem também os seus desempenhos. Por isso, agora faz sentido passarmos ao quarto passo, que diz respeito à avaliação. Propomos atomizar os domínios a avaliar por questões de grupo. A avaliação por domínios é uma prática que permite uma análise mais segmentada daquilo que o aluno demonstrou saber fazer e até, em algumas modalidades de avaliação, saber ser. No entanto, a implementação dos critérios de avaliação por domínios tem-se revelado confusa e complexa. Muitos domínios e subdomínios, diferentes ponderações e instrumentos de avaliação, instrumentos de registro, descritores por níveis de desempenho em cada domínio, tabelas para operacionalização de registro dos critérios de avaliação em cada domínio, áreas de competências, feedback, menções qualitativas e quantitativas e podíamos continuar. Com tudo isto, percebemos que gastamos mais tempo a avaliar do que a ensinar. Isto faz sentido? Então, como descomplicar e chegar a uma solução de compromisso? Partilhamos aqui esta sugestão. Numa ficha de avaliação, por exemplo, cada grupo de questões focar-se e privilegiar um determinado domínio de conteúdo e domínio transversal. Isto traduz-se depois numa tabela simples e execuível, em que, como podemos ver, os domínios estão bem demarcados. Até porque sabemos que há questões ou exercícios em que o aluno mobiliza mais vários domínios transversais e segmentá-los em cada pergunta é agigantar um trabalho que nos esmaga e que, irremediavelmente, nos tira energias para tudo o resto que é importante. E uma das dimensões importantes do nosso trabalho é darmos resposta às necessidades mais específicas de alguns alunos, que nos convocam para descomplicar, simplificar e adaptar. Neste slide temos o exemplo de como podemos adaptar uma ficha ou um teste a alunos com adaptações curriculares ou adaptações curriculares significativas. Por exemplo, no caso de alunos com adaptações curriculares, em relação ao conteúdo, sugerimos que não se suprima. Contudo, com alunos com adaptações curriculares significativas, sugerimos que haja uma supressão de uma parte do conteúdo. Em relação aos itens de seleção, nos alunos com adaptação curricular, sugerimos que não se exagere o número de questões e dar ao aluno a hipótese de escolher entre 3 ou mais opções, enquanto que, no aluno com adaptações curriculares significativas, já o número de opções deve ser diminuído para 2. Nas questões abertas, devemos dar alguma orientação ao aluno com adaptações curriculares. Ao aluno com adaptações curriculares significativas, as orientações devem ser muito cuidadas para que o aluno saiba o que e como responder. Nas definições de conceitos, devemos ao aluno com adaptações curriculares fornecer várias opções de definição para ele selecionar uma, enquanto que, no outro caso, devemos fazer um preenchimento de espaços a partir de palavras-chave com 2 opções no máximo. Em ambos os casos, devemos exemplificar. Contudo, no aluno com adaptações curriculares significativas, para além de exemplificar, devemos estabelecer um modelo passo a passo. A ortografia, no caso do aluno com adaptação curricular, deve ser um critério avaliado, enquanto que, no aluno com adaptação curricular significativa, não deve ser um critério.
Em relação aos enunciados, a regra é simplificar e em relação à extensão, sugere-se uma menor quantidade de exercícios. E assim chegamos ao fim com 5 passos para descomplicar o ensino e a avaliação por domínios. Passo 1. Identificar o que são os domínios. Passo 2. Usar estratégias facilitadoras da prática dos domínios transversais. Passo 3. Articular domínios transversais e domínios de conteúdo. Passo 4. Atomizar os domínios a avaliar por grupos de questões. Passo 5. Descomplicar, simplificar e adaptar. Agradecemos a sua participação neste webinar, que para nós foi bastante gratificante. Esperamos que tenha sido útil para descomplicar. Um abraço e até breve.